faço para o outro me amar? Como que eu faço para o outro me respeitar? E a gente fica muito preocupada com o outro. Meu marido é muito difícil, o meu marido é muito complicado, o meu marido não me entende, e aí a gente fica ali falando só do marido. E isso é uma atitude que, de certa forma, ela chega a ser um pouco egoísta, porque a gente quer o tempo todo que ele mude. A gente quer o tempo todo que o marido se comporte diferente. Por quê? Porque eu estou pensando no meu melhor, eu quero que ele me trate do jeito que eu mereço, eu quero que ele faça aquilo que eu quero, do meu jeito. E a gente fica querendo que o marido nos entenda, que o outro nos entenda com a perspectiva que a gente tem. E não é assim. Cada um de nós trazemos a nossa história, as nossas experiências, temos as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, e a gente vê o mundo com aquilo que tem dentro de nós. Então a gente não pode esperar que o outro reaja e tenha o mesmo comportamento que eu espero que ele tenha. Esse é um erro que a gente comete, porque a gente fica querendo que o outro nos entenda com a mesma cabeça que a gente tem. Eu esperava que ele fizesse tal coisa, eu esperava que ele lembrasse do meu aniversário, me desse tal presente, e aí a gente cria expectativas em cima do outro e depois a gente fica decepcionado. Aí eu te pergunto, ele é que fez algo errado ou você deixou fazer? Ou foi você que criou uma expectativa e depois você se decepcionou? Entende a diferença? Então, primeira coisa dentro de um relacionamento, para dar certo, a primeira coisa para eu ser feliz dentro de um relacionamento, porque essa é a minha proposta aqui o tempo todo, eu falo, se é para ficar casada, a gente tem que ser feliz, é a nossa essência. Essa coisa de estar casada, mas a gente está infeliz, o casamento é triste mesmo, não existe vida após o casamento. E isso não existe. A gente tem que entender como eu preciso me relacionar. Tudo na vida é assim. A gente vive aquilo até a gente aprender. Pensa aí agora, em qualquer coisa que você tenha aprendido. Na vida a gente aprende o tempo todo. Pensa aí uma coisa que você tinha dificuldade e que depois que você aprendeu, aquilo ficou fácil, aquilo ficou natural aí na sua vida. Mas enquanto a gente não aprende, a gente fica passando por aquelas lições, a gente fica passando por aquela situação até a gente aprender. É só por isso que a gente tem esses desafios, a gente tem essas dificuldades, porque a gente precisa aprender algo com isso. Se hoje você tem um marido difícil, se esse marido aí está complicado na sua vida, é porque você precisa aprender algo. Então calma, cuidado com essa ansiedade, essa aflição. Eu vou optar pela separação porque não tem mais jeito, eu não aguento mais. E aí a gente desiste. E quando a gente desiste, a gente não aprende. A gente não consegue passar por aquela barreira. Então, a primeira atitude, ela é voltada para nós. Primeira coisa, a gente precisa se conhecer. Eu preciso saber o que é importante para mim. Eu preciso saber qual é o meu valor, me respeitar. Aí sim, aí eu vou estar pronta para conviver com o outro. Muitas das vezes a gente nem se entende, a gente nem sabe o que a gente quer, o que é importante para nós. E a gente quer entender o outro, a gente quer que o outro nos entenda. Então, o primeiro passo, a primeira atitude é você passar a se conhecer, você se preparar para estar inteira dentro de um relacionamento. Você precisa estar inteira, você precisa se conhecer. Às vezes a gente quer algo do casamento, mas nem a gente mesmo sabe o que a gente quer e a gente fica ali criando aquelas expectativas. Imagine aqui, você entrando agora no restaurante e aí o garçom te pergunta assim, o que você quer comer? Aí você vira e fala assim, eu quero uma comida. Me fala aí, o que esse garçom vai trazer para você? Você quer comida, mas existe um cardápio, existe algo a ser pedido. É assim também na vida da gente. Não adianta você falar assim, o que você quer? Eu quero ser feliz no casamento. E agora eu te pergunto, o que te faz feliz no casamento? O que é um marido ideal para você? O que você gostaria que seu marido fizesse? Porque o que é importante para mim pode não ser para você. As pessoas são diferentes.
Então você tem que ter muito claro na sua cabeça o que você quer. Você precisa se conhecer. Isso é importante para mim, isso não é. Você precisa cuidar de você para você estar inteira nesse relacionamento. Então essa é a primeira atitude, é se conhecer, é o autoconhecimento. Eu me conhecer, saber o que é importante para mim, saber exatamente o que eu quero. Quanto mais específica você for, maiores são as chances de você conseguir realizar o que você quer no seu casamento. Então você tem que pode fazer uma lista, pega um papel e uma caneta, o que hoje eu gostaria que tivesse diferente no meu casamento? O que hoje, quando eu fosse dormir, eu poderia responder assim, valeu a pena estar casada? Escreve o que é importante para você. Então, a primeira atitude é você se conhecer, é você saber o que é importante para você. Porque quando você não consegue fazer isso, já fica difícil. Porque nem você está conseguindo se conhecer e se relacionar com você mesma. Aí fica difícil de a gente conseguir se relacionar com o outro, do outro conseguir nos entender, se nem a gente se entende. Então, o primeiro passo para estar inteiro no relacionamento é o autoconhecimento. A segunda atitude importante dentro de um relacionamento, para a gente poder conviver com as pessoas, para a gente ter um bom casamento, é perdoar. É uma palavrinha tão pequena, tão comum da gente ouvir, só que tão difícil às vezes de se dar, de se fazer na prática. Perdoar. Existem 3 tipos de perdão. O primeiro perdão é o perdão que você dá para você. Você precisa se perdoar das vezes que você errou, das atitudes que você fez, que você cometeu e que você, assim, nossa, eu não queria ter agido assim, eu não queria ter escolhido isso, eu não queria ter tido tal atitude. Primeira coisa, você precisa se perdoar. Tá tudo bem. Se você se você tomou aquela atitude, você tomou com o melhor que você tinha naquele momento, com a consciência que você tinha. E tem que entender que todos nós, isso é um direito do ser humano, todos nós temos o direito de errar, nós erramos. E aí, quando a gente toma essa consciência e a gente consegue se perdoar, você consegue dar o segundo perdão, que é o perdão para o outro. Quantas vezes a gente julga o tempo todo a atitude do outro? A gente fica ali julgando, meu marido não me entende, meu marido errou, meu marido foi grosso comigo, ele saiu de casa, nem se despediu, não deu nem um bom dia. Aí você fica só julgando o outro e você acha que o outro não pode errar. O outro também erra. Agora, para eu entender o outro, primeiro eu preciso me entender. E aí sim, eu passei por essa peneira de me perdoar, aí eu vou conseguir perdoar o outro. E aí eu tenho que liberar esse perdão. Porque quando eu não perdoo, esse sentimento, ele me trava. Você vai ficar parada ali. Se eu não consigo perdoar, imagina você acordar de manhã com mágoa, com raiva do seu marido. Me diz como você hoje vai dar um passo de transformação no seu casamento ou fazer algo para esse casamento ser melhor se você está com raiva da criatura. Se você está com mágoa, se você está chateada, me diz, tem como você fazer algo? Pronto, essa falta de perdão já te paralisou. Você já vai ficar parada aí, você não vai conseguir sair do lugar. Nem mesmo para continuar o casamento e nem mesmo se você falar assim, Silvana, não tem jeito, eu vou me separar. Tá bom, mas leva esse monte de mágoa, esse monte de lixo com você, que você não vai conseguir ser feliz. Entende que não é o casamento ou a separação? Somos nós, tudo acontece dentro de nós. Nós somos responsáveis pela realidade que a gente vive, de como a gente vai se sentir. Pensa aqui, imagina comigo, está acontecendo muita coisa lá fora. O tempo todo as coisas estão acontecendo. O que vai ser diferente? A forma com que eu vou reagir ao que está acontecendo. Isso é que faz diferença. Se eu continuar agindo da mesma forma, eu vou sempre ver as coisas do mesmo jeito. Pode ter um sol lá fora e eu posso olhar para esse sol e dizer,
Nossa, tá muito quente, tá horrível o dia, tá muito quente, tá precisando logo chegar o inverno, eu não aguento mais esse calor. Como eu posso olhar para o mesmo sol e dizer que dia lindo, que sol maravilhoso, que céu azul que tá hoje, que sol lindo. Entende que o dia é o mesmo, o sol é o mesmo, mas a forma com que eu vou agir com aquilo que está acontecendo lá fora é que faz diferença. Aí você vai me dizer assim, mas é porque você não conhece o meu marido, porque você não sabe o que eu estou vivendo, porque você não sabe as dificuldades que eu estou passando. É diferente. Tudo o que vem depois do mais é desculpa que a gente inventa pra gente mesmo. São as coisas que a gente fala pra gente se conformar com o que tá ruim na nossa vida. Você vai continuar repetindo um mais ou você vai entender? Uau, eu entendi o que você falou, Silvana. A minha vida depende de mim, de como eu vou reagir. Para o meu casamento ser bom ou não, depende de como eu vou cuidar dele, de como eu vou cuidar de mim.